Olá pessoal, tudo bem com vocês? No conteúdo que a gente vai ver nesse bimestre, eu resolvi fazer uma dinâmica um pouquinho diferente para beneficiar a gente em tempo e para vocês terem um melhor proveito desse conteúdo, gravando um vídeo aula, uma videoaula com a parte teórica. Então, em vez da gente usar o tempo de sala de aula ali para apresentar essa parte teórica, mas do conteúdo em si, a gente aproveita a sala de aula para resolver mais exercícios, e assim vocês, eh, acredito que assim vocês vão ter um aproveitamento melhor, visto que o tempo, eh, para o final do ano aqui está curtinho. Mas enfim, então o conteúdo que a gente vai ver nesse quarto bimestre é o conteúdo de custeio variável. A diferença entre o custeio por absorção, que foi o que a gente viu até o momento, aqui na disciplina, e o custeio variável, que vai ser mais aprofundado, na disciplina de gestão estratégica de custos, gestão de custos, que vocês vão ver nos próximos anos. Então, aqui é uma transição entre essas 2 disciplinas. A contabilidade de custos, que é a disciplina que a gente viu até agora, é voltada para controle de estoque, para atender as normas contábeis, eh, para encontrar o custo do produto vendido para fins de elaboração das demonstrações contábeis, e o custeio variável, que vai mais no sentido de auxílio na tomada de decisão de, de gestores, administradores da empresa. Então, tem uma função mais de gestão, de contabilidade gerencial tradicional. Enfim, então vamos lá ao conteúdo. Então, a gente vai ver, o foco da aula é o custeio variável. Então, só retomando para a gente fazer um comparativo, o que é o custeio por absorção? No custeio por absorção, todos os custos, inclusive fixos e variáveis, são alocados aos produtos, em sua totalidade. Então, tudo aquilo que a gente classifica como custo, ou seja, todos aqueles gastos que são utilizados para a produção de bens ou serviços, são incorporados ao custo do produto, sejam eles fixos, variáveis, diretos e indiretos. Então, tudo que é custo, o custeio por absorção absorve. Então, todos os custos são absorvidos pelos produtos. Esse custeio por absorção ele é utilizado para avaliações de estoques para fins legais, ou seja, para atender à legislação de elaboração das demonstrações contábeis para fins societários e também para fins de apuração do lucro tributável, é a forma de custeio que é aceita pelo fisco para a apuração do lucro para fins de tributação de lucro, do imposto de renda sobre o lucro, contribuição social, enfim. Então, ele é o custeio aceito pela legislação. E o que é o custeio variável? Então, no custeio direto ou variável, custeio direto e custeio variável, eles são meio que sinônimos. No custeio direto ou variável, só são alocados aos produtos os custos variáveis, ficando os fixos separados e considerados como despesa do período. Indo diretamente para o resultado, para os estoques só vão, como consequência, os custos variáveis. Então, no custeio variável, como o próprio nome já diz, apenas aqueles custos variáveis são incluídos no custo do produto. E o que são os custos variáveis? São aqueles custos que, quanto maior for a minha produção, maior vai ser esses custos. Então, são custos que variam de acordo com o nível de produção, o nível de atividade. Por exemplo, matéria-prima, quanto mais eu produzir, mais eu vou ter aquele custo. Então, a matéria-prima é um exemplo tanto de custo direto como de custo variável.
Então, normalmente, os custos diretos são também custos variáveis, até por isso que o custeio variável, também é chamado de custeio direto. Então, aqueles custos que eu consigo apropriar diretamente ao produto, ou seja, os custos diretos, é, ou aqueles custos que variam de acordo com o nível de produção, ou seja, os custos variáveis, só apenas esses custos vão ser considerados como custo do produto, ou seja, vão ser incorporados ao custo do produto para fins de avaliação de estoque, no custeio variável. Lembrando que o custeio variável, ele não é aceito pela legislação, apenas o custeio por absorção é aceito pela legislação. Ou seja, o custeio variável, ele tem fins para tomada de decisão. Ele não obedece necessariamente regras, legislações para sua avaliação. Então, há uma certa flexibilidade aqui entre o que é considerado, o que deve ser considerado custo variável, custo direto, vai ter um certo nível de variação de uma empresa para outra, por exemplo. Às vezes, por conveniência, um custo que poderia ser avaliado como variável acaba sendo incluído nos custos fixos e vice-versa. Enfim, no sistema de custo direto ou variável, somente são agregados aos produtos os custos variáveis, ou seja, aqueles que variam de acordo com o volume de atividades. São como custos fixos como os custos fixos não compõem os custos dos produtos, esses são subtraídos diretamente da receita. Então, aqui a gente tem um esquema dos custos do custeio variável. Primeiro, a gente separa os custos separa os gastos entre custos e despesas. Aqueles gastos fixos vão ser aqueles custos fixos vão ser direcionados direto à demonstração de resultado, que é uma demonstração de resultado gerencial. Ela tem uma estrutura diferente da estrutura de demonstração de resultado que a gente está acostumado, da demonstração de resultado que é divulgado na demonstração de resultado, não é aquele demonstrativo contábil obrigatório. Então, essa demonstração aqui é para os usuários internos, é para fins de tomada de decisão. Então, no custeio variável, os custos fixos são deduzidos direto do lucro, da receita. Então, os custos fixos não passam pelo estoque, como acontece no custeio por absorção. Então, apenas os custos variáveis vão ser considerados como estoque de produtos, vão incorporar o custo que vai ser registrado no estoque de produtos, que no momento da venda vai ser considerado como custo variável do produto vendido. E as despesas? As despesas variáveis vão ser junto com os custos variáveis deduzidos da receita líquida para chegar até a margem de contribuição. E as despesas fixas também são tratadas da mesma forma que os custos fixos. Então, aqui a gente tem um esquema básico e também apresenta uma estrutura sintética ali de uma demonstração de resultado gerencial. Então, quais que são as vantagens do custeio por variável? Os custos dos produtos são mensuráveis objetivamente, pois não sofrerão com processos arbitrários ou subjetivos de distribuição dos custos comuns. Então, o CIF, os custos indiretos de fabricação, que a gente tratava lá no custeio por absorção, distribuindo eles com base em um critério de rateio, e que esse critério de rateio, por vezes, tem um grau de arbitrariedade, a gente não vai ter esse grau de arbitrariedade aqui, porque não vai ser necessário fazer a distribuição desses custos fixos, custos que normalmente são os custos indiretos, para os produtos. Eu vou considerar apenas os custos como custo do produto, aqueles custos que realmente eu consigo associar diretamente ao produto. Então, os custos
variáveis, e as despesas variáveis eu vou associar diretamente ao produto, e os custos e despesas fixas eu vou considerar como custos e despesas do período e não do produto. Assim, eu diminuo a arbitrariedade, eu consigo mensurar com mais objetividade qual é o real custo que aquele produto, que cada unidade do meu produto gera para a empresa. Então, assim, eu consigo avaliar a contribuição real daquele produto para a empresa. O lucro líquido não é afetado por mudanças de incremento ou diminuição de inventários. Então, como no custeio por absorção há a inclusão dos custos fixos no custo do produto, se eu aumentar a minha produção, eu vou diluir o custo fixo em mais produtos, logo o meu lucro vai aumentar sem necessariamente aquilo ter sido refletido em um aumento no desempenho. Eu só produzi mais, mas eu ainda não vendi toda aquela produção. Então, o fato de eu aumentar a produção e, por consequência, aumentar o meu lucro sem que eu tenha necessariamente aumentado significativamente as minhas vendas, é um problema de avaliação do custeio por absorção. E a gente não vai ter esse problema aqui no custeio variável. Outra vantagem é que os dados necessários para a análise das relações custo, volume e lucro são rapidamente obtidos no sistema de informação contábil. Então, pelo custeio variável, eu consigo fazer uma análise custo, volume e lucro, que significa avaliar os efeitos de variação do volume, do custo no meu lucro. Então, se eu produzir mais, o quanto que isso vai aumentar o meu lucro? Isso é um tipo de análise que pode ser feito no custeio por absorção, no custeio variável, melhor dizendo. Outro ponto importante da análise de custo, volume e lucro é descobrir o ponto de equilíbrio, ou seja, a quantidade de produtos que eu preciso vender para que eu não tenha lucro nem prejuízo. A quantidade mínima que eu tenho que vender para cobrir todos os meus custos e despesas. Isso tudo é possível através da análise de custo, volume e lucro, que é feito com base nas informações do custeio variável. E, por fim, o custeio variável possibilita maior clareza no planejamento do lucro e na tomada de decisão. Então, eu consigo avaliar com mais objetividade quais os efeitos que determinadas decisões vão ter sobre o resultado da empresa. Então, aqui, trazendo um detalhe maior àquela DRE gerencial que a gente já viu. Então, a gente começa a DR ali pela receita, a receita é a mesma que a gente teria no custeio por absorção. Da receita são deduzidos os custos e despesas variáveis para chegar até a margem de contribuição. A margem de contribuição é aquilo que sobra das receitas e é o que sobra das receitas depois de deduzir os custos e despesas variáveis para pagar os custos e despesas fixas. E, assim, obter um lucro operacional. Então, eu vou classificar os custos em custos, classificar os gastos em despesas e custos. Os custos e despesas eu vou classificar ainda em despesas variáveis e fixas, em custos variáveis, custos fixos, e assim organizar a minha DR. Os custos variáveis, eu vou considerar os custos variáveis apenas dos produtos realmente vendidos. Então, como eu estava falando, os custos variáveis vão ser apenas os custos variáveis dos produtos vendidos. E as despesas variáveis também, elas vão ser, por natureza, elas vão ser referentes apenas aos produtos vendidos. Um exemplo de despesa variável mais comum é a despesa com comissão de vendedores, que é um percentual da receita. A empresa vai falar lá,
eu pago 5% de comissão aos vendedores. Então, 5% da receita vai ser o meu custo, a minha despesa com vendas, a despesa com comissão, que é uma despesa variável, porque quanto mais eu vender, mais eu vou ter aquela despesa. Ela é uma despesa que é afetada diretamente pelo volume de produção e vendas. Então, feito essas considerações, vamos ver um exemplo aqui bem básico, só para demonstrar como que seria a diferença entre o tratamento dos custos no custeio por absorção e no custeio variável. Então, vamos imaginar a seguinte situação: uma empresa apresentou os seguintes dados. Ela produziu em determinado período 1.000 unidades do seu produto. Os custos variáveis total foi de 20.000, ou seja, o custo variável unitário foi de R$20. Então, 20.000 dividido por 1.000 unidades que foram produzidas, custo variável unitário de R$20. Os custos fixos foram 12.000, as despesas variáveis foram 4.000, então, despesa variável ali de R$4 por unidade, e as despesas fixas de R$6.000. Então, não há estoques iniciais e finais de produção e elaboração. As vendas líquidas do período foram de 800 unidades a R$60 cada. Então, a receita total de 48.000. Então, caso a empresa utilizasse o custeio por absorção, a demonstração de resultado seria descrita da forma a seguir. Então, o custo de produção do período seria tanto os custos fixos quanto os custos variáveis. Então, o custo de produção do período seria a soma dos 12.000 de custos fixos com os 20.000 de custos variáveis. Então, o custo unitário do produto seria todos os custos, então, custos fixos mais custos variáveis, deu 32.000, dividido por 1.000 unidades produzidas. Então, o custo unitário, pelo custeio por absorção, seria de R$32. Esse é o custo unitário do produto pelo custeio por absorção. O CPV seria, então, as 800 unidades que foram vendidas, vezes 32, que é o custo unitário pelo custeio por absorção. Logo, a gente teria a seguinte demonstração de resultado pelo custeio por absorção. Vendas de 48.000, menos o CPV de 25.600, que é o que a gente descobriu ali multiplicando 800 pelo custo unitário de R$32, 25.600. Isso daria um lucro bruto de 22.400, menos as despesas, tanto as despesas fixas quanto os variáveis, de 10.000. Então, 10.000 aqui é a soma das despesas variáveis de 4.000 com as despesas fixas de 6.000. Então, isso daria um total de despesas de 10.000, lucro bruto de 22.400 menos 10.000 de despesas, eu vou ter um lucro líquido, um lucro antes do imposto de renda de 12.400. E agora, se a empresa utilizasse o custeio variável para elaborar sua demonstração contábil, como que seria? O custo do produto de produção do período seria apenas os custos variáveis. No custeio variável, eu não considero o custo fixo como um custo do produto. Então, como somente os custos variáveis são computados como custo de produção, o custo de produção do período seria igual aos custos variáveis. Então, o custo variável foi de 20.000, logo o custo do período foi de 20.000. O custo unitário, então, seria o custo de produção de 20.000 dividido por 1.000 unidades que foram produzidas. Então, o custo unitário de produção pelo custeio variável foi de R$20.
Então, esse é o custo variável unitário e também é o custo unitário de produção pelo custeio variável. E o CPV pelo custeio variável seria, então, as 800 unidades que foram vendidas e vezes a R$ 20 de custo unitário. Então, o custeio, aqui o custo variável no custeio variável seria custo variável total pelo custeio variável seria de 16 mil. Então, a demonstração de resultado ficaria da seguinte forma: os 48 mil de despesas, ou melhor dizendo, os 48 mil de vendas líquidas de receita, menos o CPV variável ou custo variável de 16 mil, menos as despesas variáveis de 4 mil, daria uma margem de contribuição de 28 mil. Então, eu peguei o 48 mil de receita, diminuí o CPV, ou custo variável total, e diminuir também as despesas variáveis de 4 mil. Isso deu uma margem de contribuição de 28 mil. Os custos fixos e despesas fixas vão ser deduzidos direto da margem de contribuição. Então, a margem de contribuição menos os custos fixos de 12 mil, menos as despesas fixas de 6 mil, vai dar um lucro líquido de 10 mil pelo custeio variável. Então, no custeio variável, eu tive um lucro menor do que no custeio por absorção. E por que que isso aconteceu? Porque no custeio por absorção, parte dos custos fixos ficaram no estoque para que no momento da venda eles fossem considerados como custo do período, o custo do produto vendido no momento da venda. Então, como parte dos produtos aqui não foram vendidos no mesmo período que foram produzidos, o custeio por absorção ele vai gerar um lucro maior, visto que parte dos custos ali foram estocados e estão lá no ativo e ainda não foram para demonstração de resultado. Então, via de regra, caso a quantidade produzida seja maior do que a quantidade vendida, o que sempre vai ser o caso, na verdade, ou normalmente vai ser o caso, ou o máximo que vai acontecer vai ser a quantidade produzida ser igual à quantidade vendida. Eu não vou conseguir vender mais do que eu produzo. Mas, enfim, se a quantidade vendida for menor do que a quantidade produzida, no custeio variável eu vou ter um lucro menor do que no custeio por absorção, justamente por conta da existência dos custos fixos que no custeio variável são diretamente deduzidos do resultado, enquanto no custeio por absorção eles passam primeiro pelo estoque para depois serem considerados como custo do produto vendido apenas no momento da venda. Então, aqui a gente tem as diferenças entre os dois métodos de custeio. No custeio por absorção, o custo do produto, o custo total de produção do período é de 32 mil. Então, eu somo tanto os custos fixos quanto os variáveis. No custeio variável, eu considero apenas os custos variáveis. Então, a diferença entre o custo de produção do período vai ser justamente os custos fixos. O CPV, no custeio por absorção, vai ser de 25.600, no custeio variável, de 16 mil. Então, a diferença ali de 9.600, que se refere aos custos fixos, a proporção de custos fixos referente aos produtos vendidos, às 800 unidades de produtos vendidos. E o lucro líquido, a principal diferença ali, vai ser de 2.400, que é justamente a parte dos custos fixos que estão no estoque, no custeio por absorção, e não estão no estoque no custeio variável, ou seja, eles foram direto para o resultado, logo eu tenho um resultado menor no custeio variável.
Então, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês, da parte teórica dessa diferença entre o custeio variável e o custeio por absorção. Na nossa próxima aula, a gente vai resolver um exercício um pouco mais aprofundado fazendo a comparação dessas duas formas de custeio. Está bem? Então, espero que tenham tirado proveito e até a próxima.